Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e é uma grande alegria a gente poder estudar mais um pouquinho, aprender um pouquinho, fazer essa troca aqui no nosso grupo de estudos e degustação de vinhos, aonde a gente vai estar falando mais um pouco sobre os nossos maravilhosos espumantes brasileiros. E assim, se a gente tem um estilo de produção, ou um agrupamento de estilos, né? Porque a gente não tem um único estilo de espumante aqui no Brasil, mas se a gente pudesse classificar um estilo macro, né? Um agrupamento de estilos, com certeza o que o Brasil mais se destaca é com os seus espumantes. É impressionante a nossa diversidade, a nossa qualidade de produção, a nossa, cada vez mais a criatividade dos produtores quando estão chegando, certo? Então é muito legal como a gente está se direcionando para toda essa estrutura, para toda essa questão de cada vez mais termos opções diferentes com nível de qualidade cada vez maior e também com preços bem competitivos. O Brasil ele é muito bom nesse sentido. E aqui eu vou estar provando hoje com vocês um espumante brasileiro que tem feito bastante sucesso, uma marca relativamente nova aí, a Métier, são duas mulheres aí do mundo dos vinhos bem criativas, né? A Jussiane Casagrande, que é uma enóloga, com a Andrea Milan, que é uma sommelier, é uma profissional aí do mercado, que está, né, tendo aí a possibilidade de trazer pra gente alguns projetos novos, inovadores aí, com a questão dos espumantes. E eles têm esse rosé que é um rosé muito agradável, muito gostoso, tem um preço também bem interessante. E vocês podem ver que é um rosé um pouco mais puxadinho pro laranjinha, ok? E é um projeto bem legal, que é bem focado assim bem focado em inovação, né? Inclusive elas tiveram um espumante que foi super premiado agora há pouco por qualidade, também tiveram um espumante que foi super premiado por a tampa coroa se tornava um pingente feminino lindíssimo, assim. Então se esgotou super rápido, porque aquela tampinha que fica em cima, quando tira, se tornava um pingente bem legal. Então eu vou estar provando aqui que vocês podem ver essa coloração mais alaranjada. Eu gosto dessa cor, eu acho que é uma cor super bonita. Eu acho super atrativa esse modelo aqui, né? Como se desenha, assim, como ele se apresenta visualmente. Os espumantes rosés, o vinho rosé como um todo, né? E com certeza os espumantes, o rosé se destaca muito pela sua parte visual, né? O visual realmente é um grande destaque. E aqui a gente tá falando de um produto que é bem frutado, uma notinha floral, mas bem interessante. Eu acho que o Brasil se destaca muito por esse caráter de vinhos frutados. Bom, a gente falou, né, na nossa última aula um pouco sobre isso, sobre essa questão dos estilos de espumantes que a gente tem, né? Eu gosto de agrupar por estilos diferentes de espumantes, mais complexos, tem estruturas, são cremosos, mais jovens e frutados. Eu acho que aqui o Brasil se destaca muito bem nesses jovens e frutados e nesses leves e frescos, apesar do Brasil ter todos esses estilos. E também doces e aromáticos. O Brasil também tem um bom destaque, né? Um bom destaque pelo estilo de os nossos estilos de moscatéis, por exemplo, são realmente muito interessantes. Tem nível de qualidade muito alto. O Cássio está falando, experimente acredito que seja o Peruso, que ele tá falando, Peruso Astrabut. É Lagana, Peruso, muito legal, bom produtor da campanha. Acho que é Peruso, que ele quer aparecer escrito Pepuso, mas acredito que seja Peruso. Legal. Bom, falamos um pouco sobre os espumantes Surlis, que também são um grande destaque hoje, é um estilo diferente, né, que traz essa intensidade maior dessas notas de autólise como um todo, essas notas de massa de pão, essas notas que remetem a pão tostado e tudo mais. Falamos um pouquinho dos espumantes rosés e hoje provando um espumante rosé,
né? Provando espumante rosé, que para mim, eu particularmente sou apaixonado por espumante rosé. Eu adoro espumante rosé. Eu gosto mais de espumante rosé do que vinho rosé. E olha que eu gosto bastante de vinho rosé. Mas espumantes rosés eu sou completamente apaixonado. A gente tem muitos... E assim, até não faz tanto sucesso quanto eu acho que poderia fazer, que são os espumantes tintos. Espumantes tintos são muito bons para harmonização, eles casam muito bem com diferentes comidas, e principalmente comidas pesadas, mais gordurosas, como mocotó, como feijoada, como rabada, buchada. Acho que se dá muito bem, assim. E a gente tem bons espumantes. A diferença do espumante tinto para o espumante rosé é que o espumante tinto normalmente tem um pouco mais de intensidade. Ele tem um pouco mais, claro, a gente está falando de um vinho que tem um pouco mais de extração, para ele ter um pouco mais de cor, e acaba também trazendo um pouco mais de, às vezes, uma nota um pouco mais tânica, às vezes uma nota um pouco mais de volume de boca. Então é bem interessante os espumantes tintos. O espumante tinto ele perde um pouco da leveza, mas ele ganha um pouco da intensidade. E provavelmente, e alguns produtores andaram testando, né? Alguns produtores mantêm linhas regulares. A própria Guatambu tem o Noite, né? A Casa Valduga tem o Tinto Brut, a Valmarino produz. E alguns têm mais cor, alguns menos cor. É como um vinho tinto, né? Como a gente tem vinhos com menos cor, vinhos com mais cor, mais intensidade de cor. E é uma boa alternativa, certo? Claro, ele não é um espumante tão interessante para a gente ficar tomando ele de forma hedonística, né? Tipo, como a gente tá fazendo, vou fazer agora, né? De ficar aqui, tô dando aula para vocês e tô provando esse espumante, mas podia estar tomando ele, por exemplo, lendo um livro, podia estar tomando ele num final de tarde, relaxando. O espumante tinto, ele é um pouco mais pesado para isso, né? Ele acaba sendo um pouco mais intenso, então ele é mais gastronômico. E eu acho que é essa pegada que é legal para os espumantes tintos e que acaba não tendo tanto destaque como eu acho que poderia ter aqui no Brasil, certo? Legal, falamos um pouquinho sobre método de produção na aula passada, e uma revisão da aula passada, muito rapidamente para a gente entrar no tema da aula de hoje. Método tradicional versus método tanque, né, ou método champenoise versus método Charmat ou Martinotti, que é os nomes que a gente acaba usando no mercado. E falei um pouquinho sobre a diversidade dos espumantes brasileiros, falando de dois produtores de altíssima qualidade, Chandon, que só produz vinho Charmat de alta qualidade, né, método tanque, altíssima qualidade. E a Pedrucci, que é um produtor pequeno, que dá um grande destaque para os vinhos feitos no método tradicional, método champenoise, de altíssima qualidade. Né, um grande produtor, um pequeno produtor, mas os dois com nível de qualidade altíssimo, dando destaque para estilos de produção diferentes. Isso mostra um pouco da diversidade do Brasil. E aí, falando um pouquinho mais, né, e até trazendo o case da Métier, a Métier é um exemplo legal, né, um exemplo de inovação, um exemplo de novas possibilidades no mercado. São empreendedoras que lidam no mercado de vinho, por exemplo, que não tem vinícola, elas vinificam em grandes vinícolas e fazem vinhos que mas elas fazem, elas vão lá, escolhem o corte, elas acompanham o processo todo, o estilo de vinho, e elas comercializam vinhos delas, os vinhos delas, e os vinhos com uma pegada diferente, né? Uma pegada mais fácil de beber, usado para coquetéis, para drinks, usado também para eventos, comemorações, mas também trazendo coisas diferentes, como o próprio pingente. Então eu recomendo, quando vocês tiverem a oportunidade, eu acho que não tem mais no mercado, essa garrafa da Métier, que a tampa se tornava um pingente, um colar, né? Não é só um pingente, tá? Se tornava um pingentezinho, mas com um colarzinho, que as mulheres usavam, assim, bem legal, bem bacana. Mas mostra um pouco disso, né? Acho que a Métier é um case bacana dessa nossa inovação que cada vez mais a gente tem nos espumantes brasileiros. Tá, legal, mas vamos falar um pouquinho de algumas regiões, vamos falar um pouquinho de alguns produtores, e já vou antecipar aqui para vocês, tá? Que eu tô trazendo alguns produtores. A gente tem muitos produtores em diferentes estilos, em diferentes tamanhos, com diferentes projetos. Então a gente tem vários estilos diferentes de produção. Então, quando eu estou trazendo aqui alguns produtores, são alguns que eu estou indicando para vocês, mas eu poderia indicar muitos outros, certo? Como eu indico nas aulas. Então, vai ficar gente de fora aqui que eu poderia citar, e alguns até vou citando aqui para vocês. Por exemplo, agora estão falando sobre os vinhos espumantes da Peruso. Recomendo fortemente lá na campanha
Perus tem um projeto muito legal, como eu recomendo na campanha outros produtores, como Galvão Bueno, faz ótimos espumantes, Guatambu faz excelentes espumantes, Campos de Cima da Serra, excelentes espumantes, aí tem vários produtores que fazem vinhos muito legais na campanha em outras regiões, tá bom? Então aqui eu vou trazer alguns para vocês, mas não, a gente não são os únicos, não são os únicos que eu indico, mas eu indico vários outros, ok? Deixa eu trazer aqui algumas perguntas. A Ana Lúcia está perguntando o que significa cuvê. Boa pergunta, tá? Inclusive aqui, né, algumas interações com vocês. Posso trazer algumas perguntas aqui. A Ana Lúcia perguntando o que significa cuvê. Cuvê significa corte. Vamos pensar assim. Mistura de diferentes uvas, ou diferentes safras, ou diferentes... seria ou principalmente diferentes safras, né? Cuvê é muito utilizado, é um conceito muito utilizado na região de Champagne, e que remete muito a quando não é um espumante necessariamente safrado ou vintage. Cuvê seria como se fosse o contrário de vintage. Vintage seria vinhos de uma única safra. Cuvê já seria, né, seria esse corte, essa mistura, talvez diferentes safras, diferentes uvas, diferentes regiões. Então cuvê tem um pouco dessa pegada, certo? Seria mistura. Então quando vocês veem cuvê, podem pensar um pouco nessa questão de mistura, questão de blend, tá? Mistura no bom sentido. Legal, vamos seguir a nossa aula. Então vamos falar um pouquinho, e claro, vamos falar da principal região, começar pela principal região produtora de vinhos no Brasil, que é a nossa Serra Gaúcha. Um ponto importante é que eu acho que vale bastante a atenção de vocês, tá? Que é o seguinte, a quantidade de açúcar residual que a gente tem em cada espumante, ou a quantidade de açúcar, a doçura que a gente tem em cada espumante. E essa aqui é a lei brasileira, certo? Porque a gente vê nos espumantes, por exemplo, esse aqui é Brut. Tá, mas o que é Brut, né? Brut, quando a gente tem esses termos Brut, Extra Brut, demi-sec, até mesmo doce, é a quantidade de açúcar, a quantidade de doçura que a gente tem no produto. E no Brasil, a regra, né, a lei diz que é o seguinte, espumante nature, e aqui a gente tá, essa numeração que vocês estão vendo aqui, é em gramas de açúcar por litro, ok? Então, nature, a gente está falando de até 3 gramas de açúcar por litro. É um espumante seco, bem seco. E até é um estilo de espumante que está ganhando mercado de forma muito rápida e até um protagonismo muito grande, que são os espumantes nature, os espumantes mais secos que tem, certo? Então até 3 gramas. E assim, para te fazer um espumante com tão pouco açúcar, que é um produto que tem uma acidez maior, para o espumante nature ficar agradável, precisa ser bom, certo? Porque quanto mais açúcar tem, vai deixando o vinho mais intenso, né, mais encorpado, e vai deixando ele mais macio em boca, porque o açúcar deixa o vinho mais macio. Não significa que fique melhor, não é isso, certo? Mas vai deixando um caráter diferente. E eu não estou dizendo que nature é melhor ou é pior que outros estilos. Não, ele só é um estilo muito peculiar, exatamente por ser o mais seco dos espumantes. Depois tem o Extra Brut, que vai de 3,1 a 8 gramas de açúcar. É um espumante seco, mas que já tem um pouco mais de açúcar. Então, e qual é a decisão do produtor aqui? Vai depender muito da uva, da safra, do vinho base, para ele ir decidindo quanto que ele vai ter esse residual de açúcar ou não. Depois o Brut ainda é um espumante seco, mas que é o mais famoso e é o que é mais produzido hoje no mercado. Os espumantes Bruts, eles são a grande maioria do mercado. Ele tem um residual de açúcar que varia bastante, né? Vai de 8 a 15 gramas, mas ainda seco e mais fácil de tomar. Então, por exemplo, a gente fala do espumante nature, que é muito, muito seco, mas para uma pessoa que não está acostumada, por exemplo, com espumante tão seco, com vinhos tão secos, o nature ele acaba sendo um pouco intenso demais, seco demais, né? Acaba sendo a pessoa achando um pouco desagradável no começo. Mas, né, e migrando e chegar no Brut é o queridinho de todo mundo, né? O que se dá bem todo mundo. Eu tomo espumante Brut, a grande maioria dos espumantes que eu tomo são espumante Brut, certo? Não tenho nenhum problema contra isso, né? Gosto de Extra Brut, posso recomendar fortemente Extra Brut o Pinto Bandeira da Aurora, Extra Brut, é delicioso, maravilhoso, certo? E Nature, vários produtores aí que estão fazendo Nature de altíssima qualidade, né? Principalmente os Surlis hoje acabam sendo espumante Nature.
Depois tem o sec, apesar de ser essa expressão sec, ou até pode aparecer a expressão seco, são espumantes que já têm doçura, né? Eles, na verdade, já são meio secos. Então, vai de 15 gramas a 20. É menos comum no mercado brasileiro, mas tem. Depois, os demi-sec, que são mais comuns, certo? E depois, os doces. E a gente tem no Brasil aqui os espumantes doces mais famosos, são os moscatéis. Não precisa ser só moscatel para ser espumante doce, mas os moscatéis são um grande diferencial. E o nosso grande diferencial aqui são os nossos moscatéis com uma acidez que se destaca e ajuda a equilibrar um pouco mais essa doçura. Esse é um diferencial nosso aqui dos nossos espumantes, por isso eles também são tão bons. Eles têm uma acidez um pouco maior, e essa acidez um pouco maior consegue lidar bem e equilibrar bem esse açúcar mais presente, certo? Bom, então essa aqui é a lei, para vocês saberem, né, a lei brasileira, quando vocês veem no rótulo, eu até vou deixar isso aqui no material, para vocês baixarem, tá bom? Vai ficar aqui no material para vocês poderem baixar aqui esse material aqui sobre as doçuras dos espumantes. Tá, e vamos falar um pouquinho sobre as indicações geográficas, porque na verdade a gente vai dar um destaque para as regiões produtoras. Então, as regiões produtoras não vão estar muitas delas intimamente relacionadas com as indicações geográficas, tá? Lembrando que no Brasil a gente tem dois níveis de indicações geográficas. Indicação geográfica são todas essas áreas demarcadas, e no Brasil elas são divididas em IP, indicação de procedência, primeiro nível, e DO, denominação de origem, que é o segundo nível, ok? Bom, a gente tem DO hoje só no Vale dos Vinhedos, mas muito em breve a gente vai ter a DO exclusiva para espumantes de Pinto Bandeira, que vão ser altos de Pinto Bandeira, que é exclusiva para espumante método tradicional. Dá para ser aprovada a qualquer momento. Vai ser a nossa segunda DO e a primeira exclusiva para espumantes, ok? Então a gente está bem curioso, a gente sabe que o grande destaque dos vinhos de Pinto Bandeira são os espumantes, mas a gente está bem curioso aí para o que vai vir desse selo. Os produtos a gente já está super acostumado no mercado, com nível de qualidade. Vamos ver como esse selo aí vai fazer se movimentar esse mercado de Pinto Bandeira, que é bem interessante. Tá, mas vamos começar falando de Serra Gaúcha. Vamos começar falando de Rio Grande do Sul, onde a gente tem com certeza a Serra Gaúcha como maior destaque, certo? Essa área aqui que envolve várias sub-áreas, sub-regiões, ou né, vamos chamar até de regiões. Essa aqui seria uma macro-região Serra Gaúcha. Depois a gente fala um pouquinho aqui de Campos de Cima da Serra, que é já na divisa com Santa Catarina, e a gente vai ter depois todo o Planalto Catarinense. Vamos ter aqui a Serra do Sudeste, que vem ganhando algum protagonismo, algum destaque com os espumantes. Depois Campanha, né, que é uma região grande, a gente tem produtores muito bons, desde aqui próximo a Bagé, até lá quando a gente vai ter projetos como Campos de Cima e tudo mais. Então uma região ampla, mas com nível de qualidade também bem interessante e bem amplo. Legal. Vamos falar primeiro de Serra Gaúcha, né? Serra Gaúcha é com certeza... com certeza a Serra Gaúcha além de ser nossa região produtora de maior volume, é com certeza a mais destacada. Esse clima mais frio, esse clima mais úmido favorece muito essas uvas mais precoce, né? Favorece muito essas uvas mais cedo, né? Essas uvas que são colhidas mais cedo, e que isso dificulta muito para os vinhos tintos, principalmente esses vinhos tintos de uvas mais tardias, tem um pouco mais de dificuldade. Com certeza essas uvas que são mais precoces se favorecem. E aí essas uvas mais precoces a gente vai ter duas que são protagonistas aqui, que são, né, Chardonnay e Pinot Noir. Aliás, esse vinho que eu tô tomando, que eu tô provando aqui com vocês hoje, esse Amitié, tá? É um vinho que é um corte. Ele é um corte de Chardonnay com Pinot Noir. E aqui uma dica para vocês: quando vocês veem escrito o corte e vem listado as uvas, normalmente o percentual das uvas eles listam primeiro, normalmente, tá? Normalmente. Nem todo mundo faz, mas normalmente faz. É que as uvas que são listadas primeiro são as que estão em maior quantidade. Então, por exemplo, aqui está listado que é Chardonnay e
Pinot Noir. Então, provavelmente, a Chardonnay tem maior quantidade ou está em maior quantidade do que a Pinot Noir nesse espumante, ok? Então, aqui é uma boa dica para vocês, porque daí vocês já podem ir pensando, né? Quando vê até nos próprios cortes de vinho, quando aparece lá, vou virar aqui para vocês verem. Aqui ele diz, né? Nem todos dizem, mas esse aqui diz que é um corte de Chardonnay com Pinot Noir. Ainda fala aqui que é um Pinot Noir vinificado em tinto, ou seja, o vinho base de Pinot Noir desse espumante foi feito em tinto, ok? Então, legal. São uvas que são protagonistas aqui, né? Protagonistas para espumante, não necessariamente para vinho tranquilo, tá? Apesar de ter grandes vinhos tranquilos com Chardonnay e alguns bons também com Pinot Noir. E aí na Serra Gaúcha a gente tem essas áreas, essas regiões dentro da Serra Gaúcha, se a gente considerar a Serra Gaúcha uma macro-região, que são super importantes, né? Então a gente vai ter aqui, e aí já considerando, né? A gente vai ter a região de Altos Montes, que é essa área grande aqui, ok? Que a cidade principal aqui vai ser Flores da Cunha, e é uma região com bastante volume, uma região com uma quantidade de produção bastante grande também, bem interessante, certo? Depois, a gente vai ter aqui essa areazinha vermelha, que é Pinto Bandeira, que ela vai estar bem no meio do caminho entre Bento Gonçalves e Farroupilha. E essa área amarela, que vocês estão vendo aqui maior, é a área de Farroupilha. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem a região de Altos Montes é uma IP, uma indicação de procedência. Pinto Bandeira é uma IP. E Farroupilha tem a sua IP. Então, elas têm as suas indicações de procedência. Depois, a gente vai ter essa área verdinha escura aqui, que é a mais importante ainda para a produção de vinho espumante, que, claro, porque é uma área mais antiga, é uma área de grande volume, tem grandes vinícolas, que é a região do Vale dos Vinhedos. E o Vale dos Vinhedos a gente vai ver que pega várias cidades, ok? Não é só Bento Gonçalves, apesar de Bento Gonçalves ser a principal, mas ela não é a única, ok? E depois a gente vai ter aqui Monte Belo. Monte Belo também tem uma indicação de procedência, apesar deles não trabalharem tão bem essa indicação, mas eles têm. E até uma partezinha de Monte Belo pertence também, pode usar o selo do Vale dos Vinhedos, certo? Pertence à denominação Vale dos Vinhedos. E Vale dos Vinhedos é a única hoje que tem IP, indicação de procedência, e tem DO, que é denominação de origem. Então a Serra Gaúcha aqui tem várias regiões bem distintas, inclusive bem, como eu posso dizer assim, bem ampla na sua diversidade de estilos e de produção, mas nível de qualidade também alto, ok? Nível de qualidade também alto. Então, bem interessante aqui para a gente pensar dessas regiões diferentes. E agora a gente vai entrar um pouquinho em cada uma delas, falando um pouquinho o que se destaca. E aí, dessas IPs, dessas indicações de procedências e dessa DO, a gente vai ver que a maioria delas já contempla também espumantes. Uma coisa legal da gente pensar, tá? E até porque que a gente vê menos espumantes com selo. E talvez esse vai ser o grande diferencial dos espumantes dessa nova DO de Pinto Bandeira. Porque acaba que a maioria da produção de espumantes que a gente tem hoje, no Rio Grande do Sul principalmente, são produtores que compram uvas, né? São vinícolas, vamos chamar assim, né? São vinícolas que compram uvas de vários diferentes produtores. E esses produtores podem estar em áreas diferentes. Como, por exemplo, não é aqui na Serra, mas a Serra do Sudeste. A Serra do Sudeste é uma região que tem uma ampla produção de uva, mas eles vinificam muito pouco. Eles vendem, a maioria são produtores que vendem para grandes vinícolas que vinificam e fazem seus espumantes cuvês de diferentes regiões. E aí acabam nem colocando a região da onde vem a uva, porque é um cuvê de diferentes regiões, certo? Como, por exemplo, a Chandon, a Salton, a Miolo e vários outros grandes produtores compram de vários produtores. E isso, então, as uvas podem vir de diferentes áreas da Serra Gaúcha, podem vir da Campanha,
podem vir da Serra do Sudeste, podem vir de várias regiões para fazer os cuvês que são clássicos da nossa produção brasileira de espumantes, ok? E aí já algumas dicas para vocês até conhecerem quando a gente puder viajar de novo, que é um lugar muito legal. É um produtor de altíssima qualidade de espumantes e vinhos também, que é a Salton. É uma vinícola linda, né? Esse estilo mais espanhol, aquele estilo mais, né, latino de produção. É lindíssimo, tá? É uma vinícola muito legal de se visitar. Tem espumantes de altíssima qualidade. Aqui estamos falando de Serra Gaúcha ainda, tá? Aurora, o melhor espumante da Aurora, disparado, que é um dos grandes espumantes brasileiros, é o Pinto Bandeira. A Aurora também, né, uma grande vinícola, uma cooperativa, então tem produtores de vários lugares e vai fazer, normalmente seus vinhos são cortes de várias regiões, mas vale muito a pena. E assim, todos os espumantes da Aurora têm preços muito bons, mas o Pinto Bandeira, gente, ele é um extra brut, mas o nível de qualidade dele é espetacular. Então vamos lá, né? Então a gente falando de Serra Gaúcha, normalmente são uvas que amadurecem, é uma região mais fria e mais úmida. As uvas têm esse amadurecimento que normalmente favorece para uvas mais precoces, algumas uvas tardias têm um pouco mais de dificuldade, e essa alta acidez que é o grande diferencial para os espumantes aqui na Serra Gaúcha. E tem um bom potencial aromático, certo? Aqui o perfil, e aqui a gente vê, esse é o perfil sensorial da média dos espumantes doces, né, e dos espumantes secos da Serra Gaúcha, né, e a gente hoje contempla aí algo em torno de 85% da produção nacional de vinhos vem dessa região da Serra Gaúcha, apesar de ter várias novas regiões despontando, ok? Essa aqui é uma região importante de produção e, né, tem um estilo muito peculiar, principalmente para os seus espumantes doces, né? Mas ok, alta qualidade em diferentes estilos. Claro, e aqui está o grande diferencial dos espumantes doces da Serra Gaúcha. Aonde que está? Essa alta acidez que ajuda a equilibrar essa intensidade. E aí, normalmente, são espumantes com uma intensidade de boca e uma intensidade de aromas e sabores muito presente. Nossos espumantes doces são normalmente muito aromáticos, certo? Moscatel é um grande exemplo. Os moscatéis são um grande exemplo, né? Porque envolve... Moscatel são diferentes uvas, tá? Que são permitidas no corte. E aí, por exemplo, a IP de Farroupilha permite diferentes uvas. Claro que as moscatos são a grande protagonista, né? Diferentes clones e até diferentes cepas, né? Diferentes variedades de moscato. E aí, claro, pouco menos de cor, mas essa intensidade, com certeza, de boca, esse volume de boca e até essa acidez maior. E aí, quando a gente fala dos espumantes secos, de novo, nosso maior diferencial é a acidez. Apesar da nossa acidez ser uma acidez, ela é muito gostosa, ela é mais intensa, ela traz, é o grande diferencial dos nossos espumantes, essa acidez maior, mas ela não é aquela acidez que chega a ser tão cítrica ou tão tartárica, né? Aquela acidez que chega a trincar a boca, como a gente tem, por exemplo, em champanhe. A acidez de champanhe é maior que a média, né, do que os nossos espumantes aqui. Mas os nossos espumantes são muito mais frutados, por exemplo, que os espumantes de champanhe. Eu não estou comparando, tá? Champanhe tem um estilo muito peculiar de produção, é com certeza a maior referência para produção de espumante no mundo, né? Ainda ninguém se compara a champanhe, mas acho que a gente está muito bem aqui com o nosso estilo, que não é o estilo de champanhe, né? O nosso estilo é o nosso estilo muito mais brasileiro de ser. E aí são vinhos que normalmente os espumantes não são tão alcoólicos, também não são tão encorpados, eles são muito mais, né, essa questão de aromas e sabores mais nítidos, muito mais frutados, perfil de fruta, mas não necessariamente é aquela fruta tão madura, certo? Não é aquele caráter daquela fruta sobremadura, aquela fruta tão madura, é um caráter de uma fruta até mais fresca. E esse com certeza é um grande diferencial nosso, né? É um grande diferencial dos nossos espumantes. Gente, se tem um produto que a gente pode, no Brasil, se orgulhar muito, é dos nossos espumantes, porque a gente tem preço muito bom e a gente tem uma diversidade muito boa. E aí a gente forma o cenário perfeito de qualidade versus preço. Porque quanto mais produtores, e concorrência também ajuda para esse processo, mas a gente só vai ter concorrência se a gente tiver um cenário favorável, né? Um terroir favorável, né? Até uma questão de mercado favorável, que o produtor vai fazer
o estilo de produto que vende. Então, por que que a gente planta Cabernet Sauvignon? Por que a gente planta Alicante Bouschet? Essas uvas tardias na Serra Gaúcha? Porque vende. Mas não é o que de melhor produz lá. Né? Então, agora sim, cada vez mais os pulmões ganhando protagonismo. É uma tendência cada vez maior da gente ter mais diversidade nos nossos produtos e mais ofertas dos nossos produtos. E a nossa oferta já é muito boa. Então, falando de Vale dos Vinhedos, né? Vale dos Vinhedos, na DO Vale dos Vinhedos, permite espumante. Mas algumas questões importantes aqui, tá? Na DO Vale dos Vinhedos. Aqui eu vou trazer alguns pontos que são mais relevantes. Por exemplo, corte de Chardonnay e Pinot Noir com, no mínimo, entrando em 60%. E a Riesling Itálico também é permitida. A Riesling Itálico aqui seria uma uva complementar, certo? Ela é utilizada, ela é uma uva, no Brasil, um pouco mais neutra. Na Serra Gaúcha como um todo, né, um pouco mais neutra, mas que tem uma alta acidez. Então ela ajuda bastante. E também tem que ser espumante para ter a DO Vale dos Vinhedos, precisa ser método tradicional, ok? Com no mínimo 9 meses de amadurecimento, ou seja, no mínimo 9 meses de surli. Tem espumantes? Tem. É comum? Muito menos, tá? Mas alguns, sim, usam o selo. E eu acho legal que é permitido. E eu acho legal quando é permitido usar o selo. Ok? Então aqui alguns produtores da Serra Gaúcha que eu acho legal. E aqui já falando um pouquinho sobre Garibaldi. Garibaldi pertence aqui, tá falando especificamente de Vale dos Vinhedos. E tem uma parte do Vale dos Vinhedos que Garibaldi está presente. E aqui eu já trouxe alguns produtores do Vale dos Vinhedos, vou trazer outros. Aqui não é produtor do Vale dos Vinhedos, mas é produtor de Garibaldi, por exemplo, que tem um nível de qualidade muito legal. A cooperativa Garibaldi tem um preço muito competitivo. Ela não pertence ao Vale dos Vinhedos. A Garibaldi não tem uma IP própria, apesar de ser a capital do espumante. Certo? Ou seja, ela pertence uma parte dela ao Vale dos Vinhedos. Ela tem alguns selos próprios que não são de indicação geográfica, que são interessantes, de produtores, associação de produtores e tudo mais. Um grande produtor de espumantes, aliás, vamos pensar, né? A Chandon fica em Garibaldi, a cooperativa Garibaldi fica em Garibaldi. E aqui até eu trouxe dois produtores diferentes, um bem pequenininho, familiar, que é a Vaccaro, né? Bem interessante, é legal vocês visitarem, né? Passar um dia lá na Vaccaro quando puder viajar, que é bem legal. Produção bem limitada, bem familiar. E a Garibaldi, que é uma mega vinícola, uma cooperativa enorme, grande volume de produção, mas o nível de qualidade da Garibaldi é alto, tá, pessoal? E aqui, ó, dou uma dica para vocês, tá? Todos os espumantes da Garibaldi têm um nível de qualidade bem alto e preços bem interessantes. Recomendo fortemente, né? Apesar de eles não terem indicação geográfica, tá? Monte Belo é aquela cidadezinha que fica, quem visita o Vale dos Vinhedos, fica lá no final do Vale dos Vinhedos, certo? Que é uma cidadezinha, né, passando o Vale dos Vinhedos, que fica no alto, ela tem um pouquinho mais de altitude, tem a famosa igrejinha com as duas torres, quando a gente tá no Vale dos Vinhedos, a gente avista lá no fundo. E é uma IP que tem uma IP própria, uma parte de Monte Belo também pertence a DO Vale dos Vinhedos. Uma coisa interessante, tá? A Vale dos Vinhedos também tem IP, tá? O Vale dos Vinhedos teve uma IP primeiro e depois veio a DO. Então a IP Vale dos Vinhedos ainda está ativa, apesar de pouquíssima gente utilizar o selo da IP, da indicação de procedência Vale dos Vinhedos, mas está ativo e tem uma flexibilidade maior. Inclusive eu sei que a Pisato usa para vinhos tintos ainda o selo da IP. Então esse é um ponto importante, tá? Tá, agora falando de Monte Belo. Monte Belo acaba usando muito pouco o selo, né? Mas eles têm um volume de produção muito grande. Monte Belo é uma cidadezinha linda, cidadezinha italiana. Recomendo vocês fortemente visitar Monte Belo quando vocês forem no Vale dos Vinhedos. Pouca gente acaba indo porque vai ficar muito mais ali no vale. Vale muito a pena. Quando vocês forem a Monte Belo, vocês vão visitar uma das últimas tanoarias que existe no Brasil. Tem pouquíssimas e uma delas está em Monte Belo, né? Lá da família Mesa Casa. Vocês vão lá, podem falar, cheguem lá, visitem. Se vocês forem visitar, é legal vocês marcarem antes, tá? Para ir visitar. Tanoaria onde faz as barricas pequenas, grandes, tudo mais, lidam com madeira como um todo. E vocês vão lá, peçam para falar com o Mauro Mesa Casa, meu aluno do curso de sommelier,
queridíssimo, marquem com ele, que ele vai receber vocês lá para mostrar tudo como é que é feito as barricas, um processo, é muito legal, tá? Fica lá em Monte Belo. E aqui em Monte Belo, foca também na IP, permite espumantes, só que aqui eles têm um destaque para Riesling itálico, certo? Inclusive, né, eles colocam aí que tem que ter um mínimo de Riesling itálico nos espumantes, que é interessante, ok? Eu acho legal esse destaque para Riesling itálico, mas é uma uva que a gente tem que explorar melhor, tá? Acho que a gente explora ela muito pouco, deixa ela sendo uma uva... A gente sempre deixa ela como uma uva secundária, né? Uma uva, digamos, acessório. E eu acho que a gente poderia dar um destaque. A Via Piana tem feito alguns projetos legais com Riesling itálico. Eu acho que é uma uva que a gente pode valorizar um pouquinho mais. Lembrando que quem tá falando de Riesling itálico não é o Riesling renano, o Riesling alemão, tá? A gente tá falando do Riesling itálico, que seria o Riesling de origem italiana, que é o que a gente usa aqui na Serra Gaúcha. Ok. E 100% das uvas tem que vir para IP, 100% das uvas tem que vir da área de Monte Belo para ter o selo Monte Belo. E aí na IP Monte Belo, 81% da área é da cidade de Monte Belo do Sul, e a gente tem aí um percentual também na cidade de Bento Gonçalves e de Santa Teresa, que é uma cidadezinha bem pequenininha que tem bem do ladinho. Aqui 2 produtores, né, como uma indicação para vocês, que é a Causa. A Causa é uma vinícola interessante, vocês visitarem, né? Também é sempre legal vocês marcarem quando forem visitar. É uma vinícola relativamente, é um pouquinho maior, mas porque os produtores de Monte Belo é uma região que tem muito produtor e poucas vinícolas, certo? Vendem muita uva pro Vale dos Vinhedos, o Vale dos Vinhedos absorve muita dessas uvas, que não pode daí botar no selo, né? Se não vem da área do Vale dos Vinhedos. Lembrando que Monte Belo tem uma área que pertence ao vale, tá? São fornecedores para outras grandes vinícolas também, né? De Garibaldi e outras. E a vinícola Monte Belo também, que é um projeto legal, né? Que são os vinhedos aqui em Monte Belo, que é muito legal. Eu gosto muito eu gosto muito de visitar Monte Belo. É uma cidadezinha gostosinha de ir, sabe? Mas, gente, se programem pra ir, tá? É uma cidade pequena, é tudo pequenininho, tem pouquinho restaurante, tem uns restaurantes de familiar italiano, que é legal vocês conhecerem, mas assim, tem que se programar, tá? Pra ir a Monte Belo, mas é muito legal, tá? Recomendo fortemente vocês irem lá, que é uma experiência muito legal. Se vocês não marcam, às vezes pode chegar lá, algum lugar pode estar fechado, né? Lembrando que é familiar, tá? E agora, no meio da pandemia também, mais difícil ainda. Legal, vamos falar de Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, gente, é com certeza uma região de produção de altíssima qualidade, tá? Os espumantes aqui são grandes protagonistas, né? Grandes protagonistas. Grandes protagonistas. E, inclusive, vai ser a nossa primeira DO exclusiva para espumante. Vai vir aqui de Pinto Bandeira, certo? Bom, tem algumas pessoas falando que visitaram, já vale muito a pena conhecer, né? Realmente vale, é um lugar destacado de se conhecer Pinto Bandeira. Mas assim, é pequeno e vocês vão praticamente para ter 1 ou 2 restaurantes de alta qualidade que tem ali. Vocês vão para visitar 1 ou 2 vinícolas que tem. Não, tem algumas vinícolas, tá? Para vocês visitarem, por exemplo, em Pinto Bandeira, recomendo fortemente vocês visitarem a Cave Gás, que é um produtor de altíssima qualidade. Eu recomendo fortemente vocês visitarem a Dom Giovanni, que é muito legal. E eu recomendo fortemente vocês visitarem a Valmarino. Essas 3 tem visita, tá? Recomendo. Diferentes perfis, mas são muito legais, tá? E ficar hospedado em Pinto Bandeira é muito legal. Pinto Bandeira era uma região, foi muito tempo distrito de Bento Gonçalves, e aí se emancipou, depois voltou a ser distrito, depois se emancipou de novo e tudo mais, mas é uma área muito legal, também muitos produtores e poucas vinícolas, mas um nível de qualidade bem alto. Tem aumentado muito, muitos produtores e poucas vinícolas, que eu digo, muita gente produzindo uva e muitas vezes vendendo essa uva para outros produtores, né, de Pinto Bandeira e de outras regiões. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma IP que ela é bem flexível e alguém está perguntando a diferença de IP para DO. As duas são indicações geográficas. A IP seria uma indicação geográfica de um primeiro nível. Só que IP é a indicação de procedência. A IP, o que acontece? Normalmente, a IP, ela é mais... Vamos dar a câmera aqui. A IP, ela é mais flexível. O que significa? A IP normalmente delimita uma área, certo? Para dizer assim, olha, os vinhos para ter a IP são vinhos que vêm dessa área. E aí eles selecionam as uvas que melhor se desenvolvem. A IP tem regras mais flexíveis.
normalmente é mais dizendo que, olha, os vinhos vêm dessa área específica aqui, as uvas são daqui. Então algumas, por exemplo, alguma IP diz, olha, a vinícola tem que estar dentro dessa área, as uvas têm que ser 100% dessa área, ou 85% dessa área. Então tu sabe, quando tu toma um vinho com o selo IP, tu sabe que as uvas vêm daquele local, ok? E aí vai trazer as características daquele local. A DO já é um nível acima. DO é denominação de origem. E aí a gente está falando de regras um pouco mais rígidas. Ou seja, também é uma área demarcada, normalmente ou é uma área que tem o mesmo tamanho da IP, mas tem uma linha de produção mais restrita, por exemplo, Vale dos Vinhedos. Né? Vale dos Vinhedos restringe a produção da DO para vinhos tintos, a DO para vinhos brancos e a DO para espumantes. A gente viu para espumantes, que é o nosso tema de hoje. Tem que ser, as uvas têm que vir dessa área, tem que ter no mínimo 60% do vinho espumante com Pinot Noir ou Chardonnay, 40% pode ser Riesling itálico, que são as 3 permitidas, mas no mínimo 60% tem que ser Chardonnay e Pinot Noir, que são as uvas de maior qualidade. Tem que ser método tradicional e tem que ter no mínimo 9 meses de autólise, de amadurecimento. Ou seja, a DO Vale dos Vinhedos é muito mais rígida para a produção. Então por isso que DO ela é mais restritiva. E aí vai ter também, normalmente a DO tem... fala sobre a densidade dos vinhedos, quantos quilos por hectare tu pode produzir, ou seja, é um cuidado maior que tu tem que ter para produzir o selo, né, os vinhos com selo da DO. E aí acaba que os produtos tendem a ter um pouco mais de qualidade, não é sinônimo de qualidade, mas é uma tendência que tem um pouco mais de qualidade. Mas com certeza a gente está falando de vinhos que acabam tendo um estilo mais peculiar, né, mais direcionado. Um estilo um pouco que também tende a ter um pouco mais de qualidade, porque tem um cuidado maior. Mas também o preço aumenta, né? Então, maior custo de produção aumenta a qualidade, mas também o preço aumenta. Então, Pinto Bandeira tem uma IP que permite vinho branco, vinho tinto, moscatel. E a IP permite vinho espumante seco também, com método tradicional. A IP hoje a IP de Pinto Bandeira já exige método tradicional. Mas a DO vai ser mais restritiva, a DO Pinto Bandeira. A DO Pinto Bandeira vai exigir que seja método tradicional, mas também vai exigir que tenha um tempo mínimo de 12 meses de amadurecimento, de autólise. E vai ser a DO exclusiva para espumantes. Então, Pinto Bandeira, além de ser uma área de grande qualidade, tem grandes produtores, e aqui algumas indicações de produtores de espumantes para vocês de alta qualidade de Pinto Bandeira. Valmarino, muito legal. Valmarino tem vários espumantes legais, inclusive eu gosto muito dos espumantes da linha Churchill deles. Alguns espumantes com passagem por madeira, no vinho base, bem legal. Cavigais, que é um dos grandes protagonistas de espumantes no Brasil. Aqui que eu falei para vocês, Aurora Pinto Bandeira. E aí alguns dizem, né? Mas a Aurora é uma vinícola, só faz vinhos de entrada e tal. Gente, a Aurora Espumante Pinto Bandeira é um dos melhores do Brasil. Um dos melhores espumantes do Brasil. Certo? O nível de qualidade é altíssimo. 24 meses de autólise. É incrível. É muito, muito bom. Extra Brut, né? Não é nem Brut nem Nature. Bem caminho. E olha, o nível de qualidade deles é muito alto. Eu adoro esse espumante. Dom Giovanni, uma vinícola pequena, familiar, muito legal. Inclusive tem uma pousada lá, recomendo vocês fortemente ficar lá. São poucos quartos, tá? Lembrando, quando puder viajar. Mas sim, nível de qualidade muito alto dos produtores aqui. Né? E aí um destaque para a Cavigais, que né, ajudou muito também a dar um protagonismo pro nosso espumante. Muito, tá? Muito, muito, muito. Internacional. E também foram um dos grandes pioneiros, o seu Mário Gás foi um dos pioneiros a desbravar Pinto Bandeira para a produção de uva de alta qualidade. Okay? Ele foi um dos primeiros a chegar lá, a plantar, e agora, né, uma região muito valorizada para vinhos. Depois, Altos Montes, tem uma IP. Altos Montes ali, região de Flores da Cunha, como eu mostrei para vocês. É uma IP bem ampla, né, tem vinícolas muito lindas aqui. Flores da Cunha também é uma cidade... Ela não é tão pequenininha, mas ainda é cidade pequena. Recomendo fortemente. Vocês têm que visitar. Vocês têm que ir a Flores da Cunha em algum momento da vida de vocês. E tem que conhecer a Luiz Argenta, que é essa vinícola aqui que vocês estão vendo. Fica no centro
de Flores da Cunha, mas é muito legal. Vocês têm que conhecer a vinícola Salvador. É uma vinícola, nossa, é linda, é uma vinícola completamente diferente. A Luiz Argento é completamente moderna, um design lindíssimo. É qualquer coisa de fantástico essa vinícola aqui. E a Salvador, ela é toda de madeira, ela é uma vinícola, ela é uma construção moderna, mas essas duas, tanto a Luiz Argenta quanto a Vinícola Salvador, era a antiga sede da antiga cooperativa Grande União, né, que era muito, muito antiga, e aí, claro, a cooperativa deixou de existir, né, apesar da marca Grande União ainda existir, mas a cooperativa deixou de existir, e aí essas áreas foram compradas por projetos privados e refeitas. Então, a Luiz Argenta, moderna, uma vinícola lindíssima, tá? Linda, 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 e mais uma vinícola muito moderna. Enquanto a Salvador, uma vinícola que foi toda restaurada, feita em madeira, ela é muito linda, ela é rústica, e é bem familiar. É a própria família Salvador, né, que atende lá. Então o Daniel Salvador, o seu Salvador. Então eu recomendo fortemente vocês conhecerem Flores da Cunha, tá? Outra vinícola para vocês conhecerem lá, muito legal. Tem várias vinícolas lá, tá? Tem várias vinícolas bacanas. Eu tô focando muito em espumante aqui para vocês, mas vinícolas como um todo. E recomendo, inclusive, Via Piana, que é um projeto muito legal, familiar. Gosto muito deles. Mas enfim, tem uma IP, né? Então a IP 67% é de Flores da Cunha e uma parte pertence à Nova Pádua, que é outra cidade menor ainda. Lá na Nova Pádua a gente tem algumas vinícolas legais. Tem a Boscato, por exemplo. É uma vinícola bem bacana. Bom, Flores da Cunha, alguns projetos legais de espumante aqui. Com certeza Via Piana. Via Piana tem alguns projetos de espumantes bem legais, uns vinhos espumantes bem bacanas. Bem inovadora. A Via Piana está sempre testando novas coisas, novos projetos, né? Assim como a Luiz Argenta também. Aqui a Luiz Argenta, outra vinícola que faz espumantes bem interessantes. Tem vários outros produtores, né? Que a gente vai ter aqui em Flores da Cunha. Ok? Bom, Farroupilha. Vamos lá. Farroupilha é uma região que ganhou uma IP não faz muito tempo. E o grande diferencial da IP de Farroupilha é que é uma IP focada em vinhos espumantes moscatéis. Esse é um grande diferencial. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês. O Bruno tá perguntando aqui, a regra que só produz, na DO a regra é que só se produz a método tradicional, não se produz a Charmat. Pro selo da DO, sim. Mas os produtores podem produzir método Charmat e aí não vai botar o selo da DO. Por exemplo, a DO Vale dos Vinhedos, que está ativa hoje para espumante, só método tradicional. Certo? Então, para te botar o selo da DO, tem que fazer método tradicional com no mínimo 9 meses de autólise. Ok? Senão não pode botar. Pode fazer Charmat? Pode. Faz Charmat? Com certeza. Só que aí não vai botar o selo da DO. O pessoal tá falando aqui também sobre a questão dos espumantes de Flores da Cunha, da vinícola Salvador, que tem o vinho Báculo, o Gran Báculo, grande vinho, um vinho tinto, potente, potencial de guarda, muito legal, recomendo também provarem. Pessoal falando sobre a Boscato. Boscato é outra vinícola muito legal, né? Vende muito, eles vendem muito no Rio Grande do Sul, fica lá em Nova Pádua. Projeto muito bacana, da família Boscato. Bem legal, né? Bom, vamos seguir aqui um pouquinho falando de Farroupilha. E aí Farroupilha focou a sua IP para vinhos espumantes moscatéis. Então é muito legal. Então, olha só, olha a regra da IP diz o seguinte: para te botar o selo da IP, 85% das uvas tem que vir da área demarcada, ou seja, 15% eles ainda permitem que venham de outras áreas. Certo? Então uma área grande, mas que foca que a sua produção, que é a área de Farroupilha, foca a sua produção nos espumantes moscatéis. E é um grande diferencial. Eu achei que uma grande vinícola, que é um dos protagonistas dos moscatéis, a gente tem várias vinícolas interessantes em Farroupilha, e um grande fornecedor, grandes produtores, também áreas bem relevantes de produção, mas a Perini, né, acho que a Perini é um grande destaque aí para os moscatéis, mas tem vários, tá, não só da Perini, lembrando que muitas dessas vinícolas são vinícolas que também compram uvas de outras áreas, tá? Aqui alguns produtores que eu trago para vocês, fechando o Vale dos Vinhedos, não é só a Farroupilha, mas são produtores que são alguns dos meus preferidos falando de Brasil, tá? Aqui pra gente fechar a Serra Gaúcha. São alguns dos meus preferidos de Brasil, tá? Com certeza, Casa Valduga, a linha 130 são espetaculares, certo? Tanto 130 quanto 130 Blanc de Blanc, quanto 130 Blanc de Noir.
nível de qualidade muito, muito alto, ok? Estrelas do Brasil são grandes espumantes, né? Mão do grande Alejandro Cardoso. O Alejandro é um grande enólogo que trabalha aqui no Brasil, é um grande especialista em espumantes, certo? Então, recomendo fortemente Estrelas do Brasil, só que uma vinícola pequena, né? Uma vinícola que tem uma limitação de produção relativamente grande, relativamente pequeno, apesar do Alejandro ser um produtor grande aí que, né, dá consultoria e produz espumantes para muitas, muitas empresas. E a Pedrucci, que é outra vinícola familiar, pequenininha, que tem espumantes de altíssima qualidade, tá? Esses três aqui estão com certeza entre os meus preferidos aqui falando de Brasil. Junto com alguns outros, né, que eu gosto muito, como Cavigás, junto com a própria... Bom, vou começar a listar aqui, não vou parar, né? Aurora Pinto Bandeira e vários outros, ok? Vamos falar rapidamente sobre Campos de Cima da Serra. A gente saiu agora da Serra Gaúcha. Campos de Cima da Serra a gente sabe que tem uma maturação mais prolongada, né? Alguns vocês estão falando aqui sobre vários outros produtores. Sim, gente, tem muitos outros produtores, né? O pessoal falando de a família Beber de Flores da Cunha. Sim, produtores de altíssima qualidade, mas mais focado em vinho tranquilo, mas altíssima qualidade. Tem vários produtores legais, né? A Casa Venturini, tem muitos produtores legais lá pra gente falar. Então aqui, como eu falei, né? Tô trazendo alguns aqui para vocês. E cada aula eu gosto de trazer alguns produtores diferentes pra gente ir, né, tendo algumas referências aí para quem não conhece. Mas tem vários outros produtores legais. Campos de Cima da Serra, tá? É uma área que é um pouco mais alta. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É uma área que tem mais altitude, certo? Campos de Cima da Serra. É legal aqui porque tem uma maturação maior da uva. E aqui tem produtores muito legais. E alguns produtores dando destaque para espumantes também. Então aqui a gente tem a RAR, da Randon. Aqui a gente tem... Gente, a RAR, o nível de qualidade dos espumantes, eles são bem interessantes, certo? A gente tem a Vinícola Campestre. Aqui tem feito um trabalho interessante. A gente tem vários produtores aqui que são muito legais. Aracuri faz alguns vinhos espumantes bem interessantes. Então é legal, só que tem o estilo a Sopra, tem alguns espumantes legais também. Só que é um vinho, normalmente tem um pouco mais de intensidade quando a gente fala de Campos de Cima da Serra, certo? Agora eu vou falar um pouquinho de Campanha e Encruzilhada do Sul e Serra do Sudeste, né? Então Campanha pega várias cidades e aqui a Serra do Sudeste pega várias cidades. Serra do Sudeste é uma grande região produtora e que agora alguns projetos vêm aparecendo de um destaque interessante, né? Eu gosto bastante dos vinhos dessa área, tanto os vinhos tranquilos quanto os vinhos espumantes. E aqui falando de Serra do Sudeste, a gente tá vendo agora a própria a Gabriela, acho que até a Gabriela tá assistindo aqui a aula com a gente, a Gabriela Brocardo, inclusive lançou, né, a linha dela de espumantes. Ela é uma grande fornecedora de uvas para Chandon e outras vinícolas, um destaque muito destacado no nível de qualidade das uvas deles, e agora fazendo uma produção própria. Tem aqui a Czarnobyl tem vinhedos nessa área, tem vinícola nessa área que também é bem legal. Antonin Czarnobyl, um enólogo das antigas aí, bem famoso. É uma área diferente, tem um pouco menos de altitude, né? Uma área um pouco mais plana, apesar de ter uma boa quantidade de chuva. Tem uma composição de solo um pouquinho diferente de granito e gneiss. Claro que a gente vai ter argila, a gente vai ter outras áreas. E aqui é muito legal, porque era uma área praticamente uma área de produtores agrícolas. Ou seja, tinha bastante uva e essas uvas vendidas para grandes vinícolas, né? Como o caso da Chandon, por exemplo. Né? Mas não só outras, né? A gente tem ali de Carraro, que tem vinhedos nessa área, vários outros produtores. E aí é legal, porque agora os produtores estão começando a fazer os seus projetos, certo? Alguns continuam vendendo a uva para grandes cooperativas e grandes vinícolas, e alguns fazendo os seus projetos próprios, né? E isso é muito legal. Então, por exemplo, agora, né, a Gabriela lançou o projeto, eu tô louco pra provar os vinhos dela, sabe? Assim, tô louco pra conhecer, e assim, poxa, aumenta a nossa diversidade, aumenta a nossa oferta, aumenta a possibilidade da gente ter vinhos diferentes e até com preços interessantes, né? A competitividade também gera preços mais atrativos. Falar de Campanha Gaúcha, rapidamente, ok? E aí, Campanha Gaúcha também, a gente tem grandes produtores aqui. Lembrando que a Campanha é um cenário, um terroir bem diferente. A gente tem muita continentalidade aqui. São grandes áreas de extensão. Muitas dessas áreas também produzem para grandes vinícolas. Mas a gente vê cada vez mais vinícolas locais aparecendo com
nível de qualidade maior e com destaque para uma produção local. Inclusive, a campanha acabou de lançar um selo de IP, que é bem bacana, certo? Mas mostra um pouco o que está acontecendo, essa mudança da região, ok? E isso é legal também, né? Essa mudança do cenário da região, de uma valorização. Então, isso também está acontecendo, que a gente falou, né? Serra do Sudeste, mas também está acontecendo na campanha gaúcha, só que a campanha gaúcha de uma forma um pouco mais acelerada. Serra do Sudeste tem um outro aluno meu que produz lá, que é o Valtencir, lá na Serra do Sudeste, praticamente ali mais próximo a Camaquã, que é muito legal, o projeto dele, que é Altos Paraíso Vinhedos, e também, então, cuidado, aliás, recomendo vocês seguirem eles nas redes sociais, para vocês verem o cuidado, né, de produção, implantando novos vinhedos, explorando novas áreas. E essas áreas também estão crescendo, então a campanha é uma área muito ampla, está crescendo bastante. Serra do Sudeste é uma área que está crescendo bastante, a área de vinhedos. E assim, quanto mais a gente tem esse movimento de a produção valorizar o local, eu acho que a gente tem um ganho grande. O que seria isso? Porque assim, a gente sabe que uma das nossas diferenciais é as grandes vinícolas ter acesso a muitas uvas de qualidade de diferentes áreas, para fazer os cuvês e tudo mais. Só que eu acho que cada vez que a gente consegue avançar de tipo a gente ter o espumante que vem a uva especificamente de Serra do Sudeste, da Serra do Sudeste, a uva que vem especificamente de determinada área de Serra do Sudeste, ou vem especificamente da campanha, ou que vem especificamente de determinada área da campanha, eu acho que é legal, porque daí a gente consegue também ver e entender um pouco mais a expressão dos vinhos daquela área. E eu acho que isso é uma grande riqueza nossa. E essa diversidade do Brasil também está remetendo para isso, né? Ter novos produtores que estão valorizando e vinificando a sua uva. E isso é muito legal. Falando de campanha, eu acho que uma grande vinícola, uma das referências aqui com certeza é Guatambu. Guatambu mostra um pouco desse cenário, né, de grandes produtores agrícolas e agropecuária como um todo, né, pecuária e agrícola, montando projetos vinícolas, né. Guatambu, um grande produtor de pecuária, é um grande criador, né, de gado, angus e tudo mais, e botou uma vinícola de altíssima qualidade, vinhos de altíssima qualidade, né, vinhedos próprios, muito legal. Inclusive também recomendo fortemente vocês visitarem, quando forem na campanha, visitarem a Guatambu, que é um projeto muito bacana. Mas tem outros produtores, né, a campanha é muito grande. E assim, estou trazendo alguns aqui para vocês, poderia citar vários outros, né, como eu sinto nas outras aulas. Guatambu acho que é um grande exemplo. A Bueno Wines é outra vinícola também de alta qualidade, acho que é bem bacana o projeto da Bueno. O Galvão Bueno acho que faz um trabalho legal de valorização dos seus produtos. E a Bueno, apesar de ter vinhedos, também faz vinhos com uvas de outras áreas e tudo mais. É uma produção relativamente... É uma vinícola média, vamos falar assim, né? Não é tão pequena, mas também não é grande. Mas a vinícola fica na campanha, né? E tem muitos vinhedos na campanha, apesar de ter vinhos de outras áreas. Vindo uvas de outras áreas. A Campos de Cima da Serra, que apesar de quem tá falando... Campos de Cima da Serra. Vinícola Campos de Cima, que não é de Campos de Cima da Serra, que é da campanha, e se chama Campos de Cima. Né? Então lá na fronteira com o Uruguai, bem legal o projeto também. Né? E aí acho que mostra essa diversidade. Eu sou apaixonado pela nossa diversidade, né? Eu fico aqui falando com vocês, eu tô aqui conversando com vocês, né? A gente ainda não acabou a aula, mas a gente tá aqui conversando e eu tô querendo provar, tipo, falando, nossa, eu queria provar um espumante da campanha agora, né? Aqui tá alguém falando, eu estou apaixonado por vinhos, paixão pelo vinho quando vem de Guinais, que é um erro de português, o nome correto seria Rocha Guinais. O solo não é Guinais, mas é de Rocha Guinais. Sim, Gran Reserva. Até pode botar teu nome aqui, Gran Reserva. Sim, as rochas são Guinais, tá? Mas, ou seja, o solo tem uma presença de rocha de Guinais, né? A gente não tá falando de textura aqui. Sim. E acaba tendo até um problema nessa dicotomia que a gente tem no Brasil de chamar a questão de pedras em vez de rochas e tudo mais. E sim, né? É o solo com presença da rocha Guinais, assim como a gente tem solo com presença de outras rochas. É como a gente chama solo vulcânico, né? Que a gente tem o solo de basalto, né? Não é necessariamente o solo de basalto, mas com rocha basáltica. Então, é bacana, né? Eu tava falando e com vontade de provar vinhos da Serra, espumante da Serra Gaúcha. Agora eu queria provar, assim, comparativamente, né? Ter o espumante da Serra Gaúcha com o espumante da campanha,
com espumante de Campos de Cima da Serra, pra gente entendendo essa diversidade sensorial. E a gente fica falando, fica dando essa vontade da gente provar. E Santa Catarina, né? Santa Catarina ainda não dando um grande protagonismo para os espumantes, mas eu acho que cada vez mais vão entrando e tendo protagonismo. É uma região mais alta, é uma região mais fria, é uma região que tem um amadurecimento mais lento, a vindima é mais tarde, também uma região relativamente úmida, né? Relativamente úmida é úmida, mas menos úmida que a Serra Gaúcha, mas bastante úmida. Então isso é legal, né? É bacana, assim, como tudo acontece, né? Esse contexto dessa composição de terroir. E quando a gente consegue entender isso nos vinhos, e quando a gente consegue captar isso nos vinhos, eu acho que isso é bem legal, né? Eu acho que essa composição... eu acho que o ápice quando a gente fala de terroir é quando a gente pega um produto e entende a qualidade dele, mas mais do que isso, entende as características sensoriais e consegue entender que aquele local traz um pouco dessa peculiaridade. E acho que, com certeza, a Santa Catarina é uma região mais fria. Eu acho que é uma região que cada vez mais valoriza essas uvas precoces e espumantes. A gente fala praticamente de uvas de colheitas precoce, né? As primeiras uvas a serem colhidas. Mas não... E cuidado, tá, pessoal? A gente tem um problema sério no mercado de um entendimento errado. Uvas para espumantes, elas não são colhidas verdes, elas são colhidas maduras, só que elas são colhidas mais cedo, para privilegiar a acidez, né? Eu acho que esse é um diferencial legal, né? Eu acho que esse é um diferencial bacana e também da gente ter esse entendimento claro, né? Essas regiões favorecem essas uvas que amadurecem, certo? Mas são colhidas mais cedo, ou seja, as uvas não são colhidas verdes, ok? Esse é um ponto interessante. Acho algumas vinícolas legais, tem várias pra gente falar, né? Como a Vinícola Terra. Bom, aqui começar a citar, né? Várias vinícolas bacanas. A própria Vila Francione, que eu até trouxe para vocês, porque mostra um pouco desse cenário do terroir de Santa Catarina, né? Do Planalto Catarinense, mostra esse cenário, quanto é... mostrando nossa diversidade, né? E eu gosto muito dos vinhos da Vila Francione, eu gosto muito da Világio Bassetti, eu gosto muito da Terra, eu gosto muito, puxa, tem várias vinícolas legais aqui que tem cada vez mais se destacado também pelo seu nível de qualidade. E pra gente já encerrando o que a gente tá falando hoje especificamente de espumantes, eu acho que uma peculiaridade legal nossa de Brasil, né? Da gente ter vinhos ter uvas plantadas de alta qualidade para vinho no Nordeste brasileiro já é uma distinção brasileira incrível, né? Ou seja, uvas plantadas em regiões extremamente quentes, que têm um pouco menos de probabilidade de fazer vinhos de alta qualidade, fazendo vinhos interessantes aqui. Lembrando que aqui, quando a gente fala de Vale de São Francisco, é uma região que tem muita produção de uva há bastante tempo, mas uva para consumo in natura. E aí, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo técnicas, principalmente essa técnica, né, de irrigações, controle de irrigação. Aqui a gente não tem necessariamente a técnica de colheita de inverno, porque aqui a gente não tem inverno, né? Aqui a gente tem verão praticamente o ano inteiro. O inverno aqui é quente. Então, muito com controle de irrigação. A gente tem o Rio São Francisco, que fornece bastante água para essa região. E aqui a gente tem isso, né? Uma região muito, muito quente. Inclusive, eles fazem esse controle de vinhedos por irrigação. A gente tem normalmente mais de uma safra ao ano aqui, né? Então, isso é legal. Esse estilo de vinho que vem daqui, que é um vinho muito mais intenso, um vinho muito mais potente, um vinho com muito mais volume de boca, né? E claro, aqui a produção tem que ser muito controlada, aqui a produção tem que ser muito limitada, aqui a produção tem que ser limitada, ou seja, muito mais no sentido de controle do que necessariamente de volume. Porque para fazer vinho de alta qualidade aqui é super difícil, né? Mas claro que a gente tem um amadurecimento, sim, em Santa Catarina a gente tem um amadurecimento lento e longo, aqui a gente tem um amadurecimento muito acelerado e concentrado, né? Concentra açúcar muito rapidamente. Vocês estão vendo aqui, né? A gente tá vendo lá o Rio São Francisco no fundo e aqui os vinhedos. Vocês estão vendo aqui o mesmo período do ano com vinhedos em ciclos diferentes, né? Aqui um vinhedo que eles, por irrigação, eles tiram a água para a videira começar a parar de produzir.
como se estivesse no inverno, aqui um vinhedo como se estivesse no outono, um vinhedo extremamente verde como se estivesse no verão, e aqui em primavera. Então eles fazem tudo isso por controle de irrigação. Mas a gente tem alguns vinhos interessantes espumantes vindo daqui, principalmente os moscatéis. Então isso aqui é legal. É bacana a gente pensar que numa região tão quente pode produzir vinho espumante moscatel com nível de qualidade interessante. Claro que também não são só moscatéis, a gente tem o projeto Terra Nova, que é um projeto da Miolo, é um projeto bem interessante para vinhos espumantes, que também tem outros, tem Brut, Demi-Sec, né, tem Rosé Brut e tudo mais, Rio Sol, também tem outros estilos de espumantes, mas com certeza o que se destaca aqui ainda são os espumantes moscatéis. Só que tem aqui um perfil diferente dos nossos moscatéis da Serra Gaúcha. O que acontece aqui? Aqui a gente tem um moscatel com mais intensidade de caráter frutado, né? Aqui a gente tem uma intensidade de um volume de boca maior, uma acidez menor e um espumante que a doçura aqui tem um grande protagonismo, né? Então fica aquele caráter que é muito legal são espumantes interessantes para usar para harmonizar com sobremesas. O caráter frutado deles é muito evidente. Então também essa sobremesa à base de fruta é bem interessante aqui. Eu acho que eu fico extremamente surpreso e feliz com essa capacidade de produção que a gente tem no Brasil, chegando inclusive aqui no nosso Nordeste brasileiro, que eu acho que é um bom cenário aí pra gente, da nossa diversidade dos nossos vinhos, certo? Bom, meninos e meninas, estamos chegando no final da nossa aula, acho que foi bem bacana hoje, de novo, né, o tempo passou voando aqui, tentei trazer algumas regiões. Tem produção de espumante de outras regiões? Tem, certo? Com destaque cada vez maior, né? Ainda o destaque em outras regiões acaba sendo muito para vinhos tranquilos, mas cada vez mais alguns vinhos espumantes aparecendo, que eu acho bem legal. E acho que valeu para a gente fazer esse cenário e entender um pouquinho aí da nossa diversidade dos nossos vinhos aqui no Brasil, certo? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.